Boa noite. Boa noite. Boa noite. Antes de entrar em dogmas e doutrina, vamos falar um pouco sobre o que é um dogma e o que é uma doutrina. Alguém tem alguma opinião sobre o que é um dogma e o que é uma doutrina? Palavras muito usadas, mas... Alguém arrisca? Não? Dogmas são verdades reveladas diretamente por Deus. A igreja não pode definir um dogma que não tenha sido definido por Deus. Por que às vezes dogmas duram a ser definido até o século XIV, até o século XIX, até o século XX? Porque existem verdades divinas que continuam sendo discutidas. Existe necessidade de chegar a um acordo que aquela verdade divina não há nenhum questionamento. Então, trabalha-se às vezes séculos em conceitos até que se tenha certeza que aquela é uma verdade divina irrefutável e indiscutível. Ou seja, se você não entende e segue esse dogma, você não pode se chamar de católico. Tão simples quanto isso. Trindade é um exemplo, né? Trindade é um exemplo. Vamos passar por cada um deles, mas é tão simples quanto esse. Não existe dentro do católico aquela posição de eu acredito em quase tudo, né? Tem coisas que não dá para acreditar. Você não precisa ser católico. Você não precisa ser católico. Ninguém está forçando ninguém a ser católico. O católico acredita em tudo que a igreja diz que tem que ser acreditado, principalmente nos dogmas. Tem vários assuntos da igreja que estão na doutrina, que estão sendo discutidos, desenvolvidos, ajustados, porque não são dogmas divinos. Todos os dogmas têm que estar vinculados a uma posição divina muito forte. Dogmas são posições divinas, não são opiniões, não são pareceres. Discutiu-se e chegou à conclusão que essa foi a posição de Deus e por isso que às vezes levam centenas de anos para que se chegue a esse acordo. Tá? Lembrando que a igreja, como material de trabalho, tem a orientação divina, Deus nos deixou o Espírito Santo para isso, mas tem também um material imenso de documentos que foram criados nos últimos 2000 anos, iluminados pela fé divina. Então, tudo isso é levado em consideração antes que um dogma seja definido. Eles exigem assentimento de fé absoluto, não existe questionamento. Um dogma não pode ser questionado. Muitos, ou praticamente todos os dogmas, estão vinculados a posições divinas nos textos sagrados. Então, muitos deles não podem ser provados, porque se eles pudessem ser provados, não seria um dogma, seria uma verdade, um fato. Nós vivemos os dogmas pela fé, a fé que nos elimina, e a fé vem da nossa crença em Deus. Então, Deus alimenta a nossa fé para que nós vivamos os dogmas, entendamos as doutrinas e seguimos muito do que nós já cobrimos até agora. Os mandamentos, né? E eles são imutáveis. Por isso que muitos deles, às vezes, duram algumas centenas de anos para serem realmente definidos. Porque não podem ser mudados. Eles vêm sob orientação divina. Principalmente no Papa ex cátedra. É um termo, não sei se vocês já ouviram, ex cátedra significa o Papa representando a Deus, na sabedoria de Deus, inquestionável nos assuntos de fé. Então, esse é o momento que, iluminado pelo Espírito Santo, o Papa fala em nome de Deus. Então, muitos desses dogmas foram estudados, desenvolvidos, concordados, sempre com a anuência do Papa. Porque o Papa é o representante de Deus na Terra, é o representante de Pedro. Né? Certo? Porém, existem muitos assuntos que são recebidos como verdades da igreja. Aqui eu não estou falando que haja dúvidas. São verdades, mas não são verdades dogmáticas. Você não consegue voltar ao Antigo, ao Novo Testamento e dizer, está aqui porque isso é um dogma irrefutável e não pode ser mudado, questionável, e ninguém pode falar nada sobre ele, a não ser concordar.
Então, existem doutrinas, que são ensinamentos, muitos deles autoritários. Nós temos que seguir. Se nós queremos nos chamar de católicos, nós temos que seguir essa doutrina. Mas não é um dogma, não é uma verdade de fé. Eles permitem um maior diálogo teologal. Existe muita discussão sobre o seu significado, sobre o seu uso, como usá-lo, diferentes. Lembra, nós temos muitas igrejas embaixo da Igreja Católica, né? Não somos só uma. E podem ser desenvolvidos ao longo do tempo. Se eu fosse fazer uma analogia, você pensa um corpo humano, o corpo humano são as doutrinas. O coração humano são os dogmas. As doutrinas se transformam em dogmas. Os dogmas não voltam a ser doutrina nunca. Na medida que eles se definem como dogmas, eles são irrefutáveis e intocáveis, imutáveis, nesse sentido. Então, os dogmas da igreja, não há questionamento. Nós vamos falar um pouco sobre os dogmas e sobre as doutrinas. Tá? O interessante é que se você for pesquisar, não existe uma lista de dogmas. Você pode fazer a pesquisa se você quiser, porque você não vai encontrar uma lista de dogmas. Porque dogmas fazem parte da vida da igreja. E existem dogmas em todas as áreas da vida e da história da igreja. Todos eles são irrefutáveis e imutáveis. Mas tem dogmas que eu vou mencionar aqui, mas tem dogmas que não, se eu fosse tentar mencionar, por que acontece? Os dogmas são definidos a partir da história da igreja. E você vai pegar dogmas que foram definidos em vários concílios, dogmas que foram definidos por papas, constituições que foram definidas por papas. Você tem uma vasta gama de documentos que contém cada um desses dogmas da igreja. Tá? Então, para saber todos os dogmas, você tem que olhar todos os documentos da igreja, que é um número relativamente grande. Então, dentro de cada área que você se aprofundar, você tem os dogmas específicos daquela área. Aí você consegue uma lista definida, porque isso foi definido por uma constituição criada por um evento específico da igreja que definiu, como resultado, definiu os seguintes dogmas. A, B, C, D, E. Dogmas definidos. Tá? Doutrinas definidas. Né? E os dogmas são, por natureza, imutáveis. Alguma pergunta? Bom. Enquanto os dogmas são verdades imutáveis, como eu falei, as doutrinas podem ser aprofundadas e envolvidas sempre em harmonia com a revelação divina e a tradição da igreja. Então, mais uma vez, ninguém inventa uma doutrina, é o resultado de muita discussão, algumas delas centenas de anos. E é interessante notar o corpo da igreja. Porque você tem dogmas e doutrinas que levaram centenas de anos, ou seja, passaram de bispos para bispos, para bispas. A discussão foi se desenvolvendo por tradição por várias pessoas, até que um dia se chegou a um consenso que aquilo é uma verdade universal. Então, daí a importância do corpo da igreja como entidade única, independente do tempo. Somos o corpo de Cristo na Terra, desde que ele se foi até os dias de hoje. Desde que ele saiu do corpo físico na Terra, ao fim dos 40 dias, deixou conosco o Espírito Santo, que vem nos auxiliando em desenvolver os conhecimentos dos dogmas e das doutrinas, alguns dos dogmas e das doutrinas que nós vamos cobrir hoje. Tá certo? Vamos lá. Dogmas sobre Deus. Existe um Deus. Vou dar a boa notícia para vocês e a boa nova. Existe um Deus. Esse Deus é único. E é o fundamento de tudo. Ele criou tudo, ele veio antes de tudo, ele está conosco desde então e estará conosco até o fim
dos templos. Esse Deus não é uma única entidade. São três. É o Deus Pai, é o Deus Filho e é o Deus Espírito Santo. O Deus Pai nos trouxe o Deus Filho, que nos ensinou o caminho da salvação e deixou para nós o Deus Espírito Santo, que vem nos iluminando desde então, para que nós possamos achar o caminho. Cada um de nós tem um caminho diferente, todos eles iluminados pelo Espírito Santo, cada um à sua velocidade. O importante é que estamos andando todos na mesma direção. A onipotência, a onisciência e a onipresença de Deus. Os dogmas muitas vezes estão associados a verdades. E algumas dessas verdades, às vezes, são entendidas como dogmas. Essas três são umas que você vai, às vezes, ver pessoas achando que são dogmas. Não são. São verdades absolutas. E tem esse termo, por isso que eu falei que as doutrinas, algumas delas são verdades absolutas. São verdades absolutas reconhecidas pela igreja, só não são dogmas. Então, a onipotência, a onisciência, a onipresença, ou seja, Deus é todo poderoso, Ele está presente em todos os lugares, Ele sabe de tudo. É o nosso entendimento da presença de Deus. Ele esteve ontem, Ele está hoje, Ele estará amanhã, Ele é atemporal. Porque Ele está fora do conceito de tempo. Dogmas sobre Deus. Alguma pergunta? Não? Dogmas sobre Deus. Mas agora, Deus Filho. O bom é que muitos deles nós já falamos em aulas anteriores. Então, a ideia é exatamente essa, ir construindo em cima dos conceitos. Então, nós falamos sobre a encarnação. Deus encarnado, o Filho, se fez homem e viveu entre nós. Se fez carne por nós. Morreu por nós. A divindade de Cristo. Jesus é Deus. É um da Santíssima Trindade. Consubstancial com o Pai, ao Pai e plenamente divino. Nós vamos falar mais tarde do Espírito Santo. A unidade de Cristo. Jesus é homem, exceto no pecado. Então ele viveu todas as características humanas que nós temos, com exceção do pecado. E ele tinha o fato de falar com o Pai e receber do Pai informação para entender a sua missão. E falar com outros santos e outros anjos também, porque em algum momento ele precisou ser ajudado nos momentos de morte e sofrimento. Então, porém, ele tinha todas as características humanas que nós temos, com exceção do pecado. A ressurreição de Cristo. Jesus ressuscitou corporalmente, é fundamento da fé. Por quê? Qual a importância desses dogmas? Alguém consegue chutar por que a importância de dogmas tão bem definidos? Hoje, não eram necessariamente tão bem definidos, mas por que eles foram definidos a ponto que não há questionamento? Combater heresias. Combater heresias. Como você pode imaginar, a Igreja Católica ela cresceu relativamente rápido a partir de Roma. Na verdade, quando Constantino resolveu, nós vamos ter uma aula só da história, né? Mas quando Constantino resolveu que todas as religiões eram válidas, houve a igreja, os cristãos já eram quase metade da população. Então, naquele momento, haviam embates e debates muito calorosos. Quando o cristianismo começou a crescer e tentando os apóstolos e os seguidores dos apóstolos, tentando manter de forma conjunta os conhecimentos, e daí a necessidade da nossa tradição, né, do controle do nosso conhecimento, pessoas com ego maior começaram a tentar ter prevalecer as suas posições frente a outras posições, sem levar em consideração o corpo da igreja, que controlava
já nos seguidores, dos fiéis seguidores dos apóstolos, a riqueza da igreja. Tá? Então, que era a tradição. Então, essa tradição protegida foi atacado ao longo do tempo e precisou se defender. Por isso nós tivemos os concílios. Os vários concílios foram momentos em que a igreja sentiu que o corpo estava sendo atacado de tal forma que poderia perder a unidade. Então chamava-se um concílio, reunia-se, às vezes por anos, para que saísse de lá com uma verdade inquestionável. Que não pudesse ser questionável por ninguém. Muitos não precisavam aceitar aquela verdade fisicamente, mas precisavam aceitá-la espiritualmente. Na hora que uma verdade era definida, todos estavam no mesmo barco. E o fato de alguns não estarem no mesmo barco criou algumas cisões na igreja. Tá? Mas uma coisa interessante, com licença, é que muitas religiões hoje usam o nome igreja sem ser algo nem parecido com uma igreja. Né? Nada. Pelo poder da palavra. É pelo poder da palavra. Né? A palavra é muito forte. Igreja. Eu tenho esses dias assim, eu me peguei segurando, porque você tem que segurar, às vezes, para não entrar nos debates muito loucos, mas um colaborador meu me mandou de manhã cedo, estou aqui, hoje já vim na igreja, aí mandou a foto. Quando ele mandou aquilo ali de igreja, não tem nada, não tem qualquer, sabe, similaridade física, ambiente, nada. Um negócio assim, mas a palavra igreja, ela é muito abusada, vamos falar assim, né? Porque ela tem um poder muito grande. Existe um movimento que está acontecendo agora que é muito interessante. Existe naturalmente um movimento muito forte de evasão, né? Principalmente pessoas indo para igrejas evangélicas, porque seguir a igreja católica não é simples. Você tem que abrir mão. E as igrejas, as várias denominações, 4.000 denominações evangélicas foram criadas, elas, na verdade, retiraram tudo que pode aborrecer alguém de não participar e permitiram que você seja, desde que você canta e traga seu dinheiro. Somos pequenas empresas que precisamos, temos uma renda, então não vamos fazer nada que faça com que você vá embora. Mas isso cria confusão, porque você tem pessoas preparadas com perguntas específicas para balançar a sua fé. E como católico, naturalmente, normalmente, não é alguém que estuda muito, não faz parte nós vamos à missa e tudo, mas se você pegar isso aqui não é normal. Você vê quantas pessoas tem na igreja, quantas pessoas tem aqui. Você vai dizer que o resto da igreja tem todo o conhecimento que vocês estão recebendo? Não. Mas não procura também. Faz parte da vida do católico ser um pouco mais relaxado nesse sentido. Então, qualquer pessoa que venha com um pouco mais de estrutura e preparação parece ser que sabe mais. Perguntas preparadas, respostas preparadas. Mas quando você quer dar uma credibilidade, você tem que chamar de igreja. Porque ao chamar de igreja, você tem essa associação da igreja católica, né? Essa entidade de 2000 e do cristianismo. Então, é por isso que são chamadas. Mas, infelizmente, é isso que a gente tem que conviver, né? A ascensão de Cristo. Mais uma pergunta? Desculpa, mas... Não. A ascensão de Cristo. Jesus subiu ao céu, está sentado à direita do Pai. E deixou conosco o Espírito Santo. Então veja que nós nunca, em nenhum momento de nossa história, não estivemos na presença de Deus. De 1, 2, 3. Da criação do mundo ao seu fim, Deus sempre esteve e sempre estará presente. Mas o entendimento de como trabalhar com Ele, as mensagens que nós recebemos, é que a gente tem a esperança que esse curso passe brevemente, né? Esse é o início de uma jornada. A ideia aqui é dar o básico do básico para criar uma formação suficiente para que aquela curiosidade de crescimento exista e que aí vocês vão, com o passar da sua vida, desenvolver conhecimentos maiores em áreas que sejam mais específicas. Tá? O retorno de Cristo. Cristo voltará
para julgar os vivos e os mortos. Então, nesse momento, nós vamos conviver com a verdade. Quando será? Não se sabe. Só o que a gente sabe é que nós precisamos estar preparados. E como nós nos preparamos? Fazendo o que nós estamos fazendo aqui. Entendendo o que é pedido de nós. Entendendo o que é ser católico. E aí, agindo nesse sentido. E nós vamos andar e tropeçar, andar e tropeçar, andar e tropeçar. Por isso que a igreja nos deu ferramentas de renovar os nossos votos constantemente. Nós vamos estar falando sobre elas na próxima aula. Tá bom? Alguma pergunta sobre os dogmas de Jesus Cristo? No número 5, a ascensão de Cristo, quando a gente está fazendo o credo, a gente sempre fala sentado à direita de Deus. Né? Tem a direita, tem um significado? Você fala que Tem. Não, é a direita, não vou dizer não, tem um significado, eu vou te trazer com mais calma. Eu já li esse significado específico. Por que a igreja usa a direita? Eu só não lembro agora. Tá? Estar sentado à direita tem um significado, não é à toa, não escolheu. É uma coisa envolvendo poder. Tem envolvendo poder, não tem um significado específico. Eu não quis entrar em mérito de piada. Dogmas sobre o Espírito Santo. A divindade do Espírito Santo. Por que esse dogma? Porque tem uma grande heresia que questionava o Espírito Santo. Que não era. Tem uma grande heresia que questionava Deus homem. E Deus até foi homem, mas não era Deus. Tem heresia para tudo que você pode imaginar. O início da nossa história foi coberto de grandes heresias. A razão pela qual nós temos um credo e um credo mais longo é porque o credo inicial não foi suficiente para deixar as coisas muito claras sobre o que nós, como católicos, apostólicos, romanos, devemos acreditar. Então fizeram o credo niceno-constantinopolitano para garantir que todos os detalhes são entendidos. Que, inclusive, vamos ver na aula de história, que o fato dessa tentativa de criar levou a grandes perseguições. Muitos morreram entre os dois concílios, entre Niceia e Constantinopla, por conta de Niceia em preparação para o concílio de Constantinopla. Porque muitos tentaram implementar aquelas regras e foram perseguidos. Inclusive pelo filho de Constantino. Vamos ver na aula de história. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. No que você olha o credo mais longo, você começa a ver todas estas definições. E essas definições foram colocadas lá para definir a verdade da nossa fé, que foi atacada muitas vezes, continua sendo atacada. Não houve agora há pouco tempo um problema em relação a essa procedência, essa afirmação? Houve uma tentativa de questionar isso. E a igreja reafirmou. O Filho procede do Pai, o Espírito Santo procede do Filho e do Pai. Ponto. É um dogma. É um dogma. Tudo bem? Então, lembrando, essa lista não é a lista total de dogmas. Se você buscar a lista de dogmas, você vai achar dogmas como nós recebemos uma alma no momento da concepção. Isso é um dogma da igreja. Isso é uma verdade absoluta. Não vai estar listado aqui. Tem outros dogmas que existem. Eu tentei selecionar os dogmas que são mais conhecidos e que você, de uma forma ou de outra, vai estar exposto num momento ou em outro. Tá certo? Dogmas sobre a igreja una, santa, católica e apostólica. Una, porque é única embaixo de Deus. Santa, santificado pelo sangue de Cristo e embaixo das suas verdades.
católica é mundial. E apostólica é a nossa missão de levar a palavra. Um apostolado contínuo. Daí a razão de vocês estarem aqui, que é extremamente louvável. Muitos estão em casa sem fazer o mesmo. Eu tenho certeza que todos vocês têm que se esforçar para estar aqui toda terça-feira. Então, primado de Pedro. Cristo deu a Pedro a autoridade suprema. Então, há que questionar, veja bem, sobre essa pedra, ele não queria dizer pedra, a pedra não era Pedro, na verdade, a tradução, ele falou pedra, porque ele estava apontando para alguma coisa, e Pedro estava ali do lado. Tudo bem, Pedro chamava Simão, mudou para Pedro, que era de pedra, mas foi só uma coincidência, né? Foi só uma coincidência, uma grande coincidência. Que dura 2.225 anos. Que dura 2.000, é um argumento aí, ó. Por um acaso, ninguém para ler o resto da Bíblia. Onde Jesus posiciona muito claramente, né? Sobre ti criarei uma igreja, ao que você... Basicamente, o que você aprovar aqui está aprovado, o que você não está aprovado, não está aprovado. As chaves estão contigo. No mínimo, Jesus está falando para a pedra, né? Pedra, dá um tempinho que eu estou falando para a pedra. Pedra, o que você aprovar aqui será aprovado, você não aprovar, não será aprovado. Pedro, você tem que aprender, que a pedra um dia vai te ensinar. Assim, chega a ser cômico quando você pensa, mas como as pessoas se prendem a uma frase ou outra para tentar fazer um caso, essas pessoas normalmente estão mais preparadas com vários outros versículos, não deixa nem você terminar a ideia. Quando você tenta argumentar, já começa com outra pergunta. Mas isso não. Vamos fechar o primeiro assunto. Então, existe uma tática para tentar quebrar e testar o teu conhecimento. De qualquer forma, primado de Pedro, o Papa é sucessor de Pedro. E nós temos papas desde Pedro. Quem já teve... quem já foi a Roma? Já viu que tem numa das... São Paulo. São Paulo é Catedral de São Paulo. São Paulo Apóstolo. Numa das igrejas papais. Na São Paulo falando dos muros. Numa das igrejas papais tem lá todos os retratos de todos os papas, desde o início. Não tem ainda do... Não, está lá o espaço vazio. Está lá o espaço vazio. Pedro, o Pedro não é Pedro Apóstolo, Cristo dos Apóstolos? Pedro Apóstolo, Cristo dos Apóstolos. Infalibilidade papal. O Papa, quando ex cátedra, falando, iluminado pelo Espírito Santo, não falha. Porque ele é a personificação do Espírito Santo naquele momento. Dogma. Por isso que existe um cuidado muito grande, e sempre existiu, dos papas, em fazerem alguns comentários com um tom definitivo. Porque na hora que é dada a posição definitiva, é imutável. Existe no momento algumas discussões sobre algumas posições colocadas sobre o Papa anterior, que o Papa atual levantou e questionou. Então foi passada a impressão, na época, que aquilo era uma verdade papal. Quando são olhados os documentos, não era. Era um ponto de levantamento em preparação para um dogma, que seria uma verdade absoluta, né? Então, isso nunca chegou ao ponto de aceitação total da igreja. Por isso que o Papa atual está reabrindo a discussão dizendo, eu não sei se isso é uma verdade absoluta. Então, o que algumas pessoas estão... As pessoas que não têm conhecimento estão falando, então o dogma não é imutável, porque o Papa atual está mudando um dogma. Tá? Não, o dogma não foi definido. Mas como que o dogma não foi definido? Então, quais são as etapas? Doutrina. Como dogmas e doutrinas, vira uma doutrina. Essa é uma doutrina da igreja. Isso discute. Daí, a se tornar um dogma, é diferente, porque o dogma é um processo. Todo dogma um dia foi uma doutrina. Todo dogma. Eu tenho a crença que sim, mas eu vou confirmar.
os dogmas vêm das doutrinas, mas eu não sei se no início da igreja Eu acho que começou como doutrina. Muitos já começaram como dogmas direto, eram dogmas de fé. Ou você crê que tem o Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, ou você não faz parte da igreja católica. Então, eu não sei se na medida que eles estabeleceram esse processo de definição de dogmas e doutrinas, já não existiam dogmas, já tinham sido definidos é possível. desde do tempo dos apóstolos. Tá? Mas eu me pergunto mais o que o atual Papa viu nos dogmas que tinham sido. Não, nenhum dogma. Esse é um ponto. Não era um dogma. Não mas, era um dogma. mas foi dito como dogma. Não, nunca foi dito como dogma. Foram levantados, foram assuntos levantados. Foram por assuntos Jesus. levantados que gente quis posicionar como dogma para criar ruído. Então, dizendo, você não pode mexer porque é dogma. Nunca foi colocado como dogma. Entendeu? Mas, aí você vê o jornal, o dogma de tal está sendo questionado. Então a igreja não tem mais a mesma estrutura. A igreja está questionando suas próprias verdades. Por exemplo, O inimigo vai estar atacando a nossa igreja ininterruptamente. Chegou a se conversar sobre a aceitação, por exemplo, dos homossexuais pela igreja. O Papa chegou a tocar nesse assunto em algum momento. E aí tentou se pegar disso como se o Papa estivesse dando o ok para o aceite. Não, não. Ele comentou o assunto, mas isso tem que entrar numa discussão. Tem que entrar numa doutrina primeiro. Agora, só para observar, Um aceite ou não. aceitar a homossexualidade, a igreja Nós aceita, aceitamos a gente não homossexualidade. aceita A gente, o ato Sim. homossexual. homossexual. Aí entra essa discussão toda. A discussão toda. Não. Posso continuar? Computador. É. Ou Sucessão apostólica. Eu acabei de falar. O Papa é sucessor de Paulo. De Pedro. O Papa é sucessor de Pedro. Indefectibilidade da igreja. A igreja permanece até o fim dos tempos. Isso é um dogma. Ou seja, caia chuva, caia sol, caia raios, nem que no fim hajam somente 12. Dizem que será A igreja assim, né? estará lá, firme e forte. Por quê? O inferno não prevalecerá. É. Ventilador aqui atrás. Vamos lá. Tudo bem até agora? Sim. Na verdade, isso são verdades que nós já sabemos. Já ouvimos, já sabemos. Algum dos pontos que foi mencionado até agora é surpresa para alguém? Levanta a mão, vocês nunca ouviram? Não. Tá bom. Essa é a ideia. A ideia é ir por níveis. Você já ouviu, você sabe o que é, não tem total certeza, mas já ouviu. Agora você começa a obter mais informação, você começa a entender melhor, você começa a poder explicar. Esse é o processo. Dogmas sobre Maria, dogmas marianos. Maria divina, a maternidade divina de Maria. Maria é a mãe de Deus, pois deu à luz a Jesus Cristo, que é Deus encarnado. Esses quatro aí são os dogmas marianos, é isso? É. Então, o interessante, como é que Maria pode não ser santa se ela não tinha pecado? Porque se ela tivesse pecado, esse pecado teria sido passado para Jesus Cristo. Se você parar para pensar, quão precioso é o sangue de Jesus? Quem era a única pessoa que tinha o sangue de Jesus? Maria. E Jesus tinha o sangue de Maria. Porque esse é o conceito do cordão umbilical. Então, como é que alguém que carrega o sangue de nosso Senhor pode não ser sagrado? Não. A divindade de Maria. Imaculada Conceição. Maria já foi concebida sem o pecado inicial. Então, isso foi concebido durante a sua formação. Lembra que os pais de Maria eram inférteis. Eram de idosos, já tinham idade. Os pais e Maria foram escolhidas
para trazer o nosso Senhor ao mundo. E por isso ela precisava ser completamente livre dos pecados do mundo. Porque senão ela traria ao mundo alguém que não era, eu vou chamar, limpo, puro. Né? A virgindade perpétua de Maria. Maria permaneceu virgem antes, durante e após o nascimento de Cristo. São os nossos dogmas. Jesus Cristo não nasceu de uma relação sexual. Todos conhecem a história do anjo. Não. Às vezes eu faço uma pergunta que para alguns de vocês pode parecer muito básica, mas lembra que nós temos aqui pessoas de vários níveis de conhecimentos diferentes. E eu não posso trabalhar somente com nível de conhecimento. Eu tenho que fazer perguntas que às vezes parecem básicas, mas eu quero que quem não tem esse conhecimento levante a mão e fala, não tem. Que essa é a ideia da gente aqui, né? Tentar trazer todo mundo junto nessa jornada. E algumas pessoas vão adquirir de forma mais rápida porque já tem o conceito, e outras pessoas vão demorar um pouquinho mais porque estão recebendo o conceito. Ou o entendimento um pouco melhor de uma coisa que ouviu a vida inteira, mas não tinha muita certeza do que significava. Então, por favor, levanta a mão e fala, essa palavra blá blá blá, não entendo o que significa. Eu entendo, mas eu queria entender melhor. Eu entendo o significado, mas eu quero entender o que significa para a igreja e para mim. Né? Tá? A Assunção de Maria. Maria foi levada ao céu em corpo e alma. Porque, veja bem, Maria não carregava o pecado original. Então, o que aconteceu com nossos pais, Adão e Eva, não aconteceu em Maria. Na verdade, Maria é a nova Eva. É a Eva que venceu o mal e não que se permitiu ao mal. É ela que trouxe, como escolhida, a salvação ao mundo. Então, essa parte do segundo, a Imaculada Conceição. Então, o pecado original que veio com Adão e Eva não foi passado? Não. Mas... Na sua concepção, ela foi livre do pecado Ela original. foi retirada do pecado original na sua concepção, no momento da concepção. Porque ela não podia crescer com o pecado original. Ela não poderia receber Cristo tendo pecado. Ela sempre foi pura e já nasceu sem pecado original. São mistérios da fé. A gente acredita e... Ela foi oferecida. Tanto é que logo cedo ela foi para o templo. 3 aninhos ela já foi para o templo, foi entregue ao templo. E depois tem registros de relatos do restante da vida de Maria? Existem livros apócrifos. Apócrifo de Maria, que também é um... Vamos entender esse conceito de apócrifo, né? É um conceito interessante, porque às vezes a pessoa fala assim, livros apócrifos, então eu não posso seguir. Lembra que a nossa igreja, é um compêndio de livros, história e documentos que cobrem pelo menos 2000 anos, né? 2000 e poucos anos. Alguns destes documentos... Não, tem mais, amor, tá com mesmo no Antigo Testamento. Alguns desses documentos, especificamente da Igreja Católica, só da Igreja Católica. Não, mas mesmo assim, a Igreja Católica... Tem o Antigo Testamento, eu estou falando do Novo Testamento, das realidades Cristo e pós-Cristo. Tá? Porque foi nesse momento que nós, cristãos, começamos a coletar verdades. Até então estavam sendo coletados pelos nossos irmãos, os judeus. E parte da vida deles. A partir da criação da nossa igreja, nós começamos a coletar o conhecimento da nossa igreja sobre a nossa ótica. É por isso que a professora está certa em dizer que tem mais verdade, mas eu estou tentando focar somente nesse processo de aquisição de documentos que falam da verdade da igreja dentro da vida já da Igreja Católica. 352 anos depois, resolveram trabalhar na criação da Bíblia. Mas existiram muitos documentos e muitas verdades
muito mais do que os textos que estão na Bíblia. Houve uma decisão, tendo conhecimento da verdade. Por isso que esse é um conceito muito interessante de ser guardado. A verdade não é o que está na Bíblia. A Bíblia reflete a verdade. A verdade é maior que a Bíblia. Certo? Então, dentro da verdade que era conhecida e foi passado desde os apóstolos, se selecionaram os textos que refletiam uma verdade que se conhecia. Não foi o contrário. Não se descobriu a verdade porque o texto dizia a verdade. Eles falam, qual é a verdade que Cristo deixou para a nossa salvação? É A, é B ou C? Dentre os manuscritos que nós temos, o que reflete A, B e C? Ah, está aqui, ó. Isso reflete A, B e C. Então, vamos juntar esse A, B e C e isso vai ser o Novo Testamento. Porque isso reflete a verdade que nós sabemos e queremos garantir que os cristãos saberão em busca da sua salvação. Esse foi o processo, não foi o contrário. Não foi estar aqui uma Bíblia e eu vou agora analisar a Bíblia e definir qual é a verdade a partir daí. Por isso que a única entidade que entende a verdade absoluta da Bíblia é a que criou a Bíblia como resultado do seu conhecimento. Não foi o contrário. A Igreja Católica não aprendeu sobre o catolicismo a partir da Bíblia. A Igreja Católica sabia o que é catolicismo e criou a Bíblia para refletir isso. Entendeu? Agora, naquele momento, desde Santo Atanásio, tem vários santos que escreveram. Jesus Cristo, durante os 40 dias, apareceu para mais de 500 pessoas, além dos apóstolos. Por quê? Alguém pode chutar por que Jesus se deu ao trabalho, durante os 40 dias da ressurreição, de aparecer para mais de 500 pessoas? Você creria numa igreja onde a verdade só veio de 10 pessoas? De uma. Ou de uma que morava naquela região? Era preciso que Jesus aparecesse para uma gama imensa de pessoas, para que a verdade não fosse só de 12 pessoas que eram beneficiadas de andar com ele. Chegou ao ponto até de ter que colocar o dedo nas feridas. Entendeu? Entendeu? Para provar que era aquele erro. Exatamente. Então, essa verdade que foi difundida foi controlada pelo magistério da igreja. E esse magistério da igreja criou a Bíblia. E esse magistério da igreja protege a Bíblia. E esse magistério da igreja é quem vem controlando aqui, isso continue sendo uma verdade com o passar das centenas de anos. Foram eles que chamaram os concílios. Estão questionando uma verdade do nosso magistério. É forte o suficiente? Está causando divisão? Tá. Então, Agora eu podia falar dos apócrifos, porque tem muitos livros que você está falando. Você vai chegar lá? O que é um apócrifo? Apócrifo, não sei como falar. São livros que não foram inseridos, né? Mas não significa que sejam totalmente errados, pelo contrário. então, nesse momento, imagina 300 anos de santos, 300 anos de mártires, 300 anos de gente morrendo e escrevendo e se comunicando. Olha o volume de documentação que existia já na Igreja Católica, quando Constantino liberou a todas as igrejas de existirem, não só a católica. Nesse momento, então, começou-se um trabalho seguinte: não, tá legal, tá ótimo, mas como é que eu vou... Nós vamos ter uma aula, quero entrar em detalhes, mas nós vamos ter uma aula, mais detalhes sobre a formação da Bíblia. Mas como é que eu posso criar um compêndio que reflita o que era importante? O que é importante? Deus enviou o seu Filho pela nossa salvação. Então, o Novo Testamento é focado no que nós precisamos saber para sermos salvos. Existiam várias outras verdades. Na própria Bíblia você vai achar texto dizendo: há muito mais o que foi feito por Cristo que não está documentado. Entendeu? Como existem muitos mais documentos. Esses documentos todos
fazem parte da igreja. Então, sempre que havia um concílio, alguém questionava, iam atrás desses documentos. Vamos olhar o que dizem os documentos, a nossa crença, o que a gente acredita. Ela tem que fazer sentido junto aos documentos originais, junto aos documentos que foram criados após isso, alimentados, iluminados pelo Espírito Santo. Então, cada concílio desse durava muito tempo. Porque quem vinha contra, vinha preparado, porque não era louco. Estava confrontando uma instituição de 100, 200, 300, 1.100 anos. Não era simples chegar e dizer, olha, os últimos 1.100 anos vocês estão errados. Então, esses concílios iniciam muitas discussões até que se chegava a uma verdade final. Essa verdade ex cátedra virou verdade absoluta. E algumas dessas verdades viraram dogmas. Outras não, são só verdades, que são doutrinas, mas são verdades absolutas. Tá? Respondeu a pergunta? Não. Não? Vamos lá. Foi sobre Maria, né? Se existem registros da história dela. Sim, Pois é. tem um apócrifo. Tem um. Então, tem livros Eu que posso não passar, fazem... Você vai colocar no Google. Tem livros que não fazem parte da Bíblia, mas são reconhecidos pela igreja como livros válidos. As verdades que estão nesse livro são reconhecidas como verdades. Sim, válidas. que Deixa eu ela, ver o nome aqui. sei lá, morreu em tal idade. Não existe uma certeza absoluta. você Sim, sabe. mas existem relatos. Como é que ela... Subiu ao céu, É, dogma, Assunção de Maria. Mas você não vai encontrar isso na Bíblia. exato. Entendeu? Porque o objetivo de selecionar os textos da Bíblia foi nos orientar para a nossa salvação. Toda a história que é contada na Bíblia tem a intenção de voltar a um ponto que nos ajuda na nossa salvação. Os livros foram especificamente selecionados para isso. Esse é o objetivo. Por isso, Deus entregou o seu Filho. Pela nossa salvação. Então, os Engraçado, textos... mas o protestante fala muito isso, né? Que na Bíblia não tem isso. Na Bíblia não tem aquilo. Não fala de Maria, né? Essas coisas. Na Bíblia tem Maria, né? Não, Tem é muito muito Maria. assim, eles questionam muito, né? A questão da ascensão, de... Protestante. Os protestantes e muitos evangélicos têm... Eu não vou dizer que seja fácil, porque não é. Você estudar a Bíblia e conhecer muito bem a Bíblia não é fácil. Mas era muito mais fácil ele se limitar a um livro, porque aí você tem um tempo finito, entender o suficiente para decidir o que você quer selecionar, que vai basear o teu posicionamento, e falar para alguém que não tem esse conhecimento total. E veja bem, na Bíblia, João, blá, 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 fala isso. Também vem Mateus, blá, 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 blá. Você também vai ver, inclusive, no Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento é o Novo Testamento escondido e o Novo Testamento é o Antigo Testamento revelado. Então, no Antigo Testamento, ele já provava esse ponto. Você que não é um conhecedor ou estudioso, fala, faz sentido. Claro que faz sentido. Se não fizer sentido, não era um argumento. Entendeu? Então, quando você começa a ir a fundo em qualquer uma dessas discussões, você vai ver que a própria Bíblia, muitas vezes, já desfaz isso. Mas esses pontos não são trazidos à tona. Entendeu? Então, por exemplo, esse é um caso típico, acabei de falar. Tu és Pedro e sobre esta pedra. Ele não fala nem pedra. Mas depois ele fala, a ti darei o poder de decidir o que as chaves, entendeu? Logo, assim, Em seguida. em seguida. Mas ninguém menciona isso, porque se mencionar, diz claro que Pedro era pedra. Porque era óbvio, ele não está falando da pedra. A ti te dou um poder. A ti te dou as chaves. Não faz sentido. Mas se você pegar uma frase, você fala com alguém que não tem conhecimento, você consegue montar toda uma narrativa. Então, entendeu? Existe uma coisa chamada fé. Existe uma coisa chamada a igreja. Deus nos deu a igreja para nos ajudar no entendimento da fé. Entendeu? Porque se você tentar ler a Bíblia por conta própria, você tem 40 mil designações de igreja aí pelo mundo, porque cada um pode interpretar da forma que quiser. Você tem 40 mil verdades, não existe verdade. Não? Entendeu? Então, por isso que é tão importante
o trabalho de catequização, esse trabalho de trazer a verdade da Igreja de Cristo, fundada por Cristo, tendo em Pedro ser o primeiro representante na Terra. Então, existe um número imenso de livros e documentos que são aprovados pela Igreja Católica, que são verdades reconhecidas pela Igreja Católica, que não estão na Bíblia. Na verdade, tem muitos documentos que foram criados depois de Jesus Cristo pela Igreja Católica, não fazem parte da Bíblia, mas foi sobre a luz do Espírito Santo, com o entendimento do que foi passado pelos apóstolos, pelos novos bispos, pelos novos papas. Então, e tem muitos documentos que foram escritos por santos, né? Por doutores, por pessoas que tinham uma espiritualidade muito forte, que, incomparados com o resto dos ensinamentos da igreja, foram confirmados como verdadeiros. Porque lembra, quando você fala assim, isso é uma verdade, que documento nós temos que isso é uma verdade? Vamos pegar a Bíblia, vamos pegar talvez algum documento vindo de dos concílios. Isso é verdade. Então ele fala, isso é uma verdade? Eu não encontrei em lugar nenhum, não é verdade. Quando você fala da Igreja Católica, tem 2000 anos de documentos sendo criados no mundo inteiro. Volumes imensos de documentos criados, guardados, que eles aí, quando eles falam, vou verificar, a verificação deles é muito mais extensa e profunda que a nossa capacidade. Entendeu? Por isso, Deus e Jesus deixaram na Terra uma igreja para nos orientar. Então a igreja é o corpo de Cristo. Então já deve ter ouvido essa expressão. A igreja como corpo misto de Cristo. Então existem muitos livros que não são a Bíblia, que são aprovados pela igreja, reconhecidos, aprovados, onde você vai ter um pouco mais de informação sobre alguns outros tópicos, né? Algumas verdades. Alguma pergunta? Mais uma pergunta aqui sobre os dogmas marianos? Então, bem, por um acaso, esses são os dogmas mais importantes da nossa igreja. Todos são, teoricamente, todos são importantes da mesma forma. Mas quando nós falamos de Maria, Mãe de Deus, é muito precioso. Então, se tiver alguma dúvida... Ontem foi, então, um dia de preceito, né? Ontem foi um dia de preceito. Todo mundo foi à missa? Sim. Muito bem. É um dia importante. Dogmas sobre os sacramentos. Todos conhecem os 7 sacramentos? Quem não conhece um dos 7 sacramentos? Todo mundo conhece. Os 7 sacramentos são dogmas, são verdades absolutas. Tanto eles em si, quanto o que eles geram. Né? Se você é perdoado na confissão, você é perdoado. Faz parte do sacramento, é uma verdade absoluta. E a transubstanciação, a transformação do pão e vinho em corpo e sangue de Cristo. Verdades absolutas sobre os sacramentos. Alguma dúvida? Não. O interessante nessa aula é o seguinte, que isso são coisas conhecidas. Então, às vezes você não tem um nome associado a isso, mas você tem um conhecimento. De uma forma ou de outra, são verdades que você convive e vive. Às vezes não tem, talvez, o entendimento mais profundo que significam, por que existiram, por que foram criados, mas são coisas que deveriam ser, pelo menos, de algum conhecimento. Né? Não. Dogmas sobre a graça. A graça é uma palavra muito usada, mas é um conceito interessante. É difícil criar uma analogia que eu acho que seja respeitosa o suficiente.
a nível do que é a graça. Mas eu diria assim que a graça é o combustível para alimentar a nossa fé. A graça é um conhecimento, ao mesmo tempo é uma forma que Deus nos alimenta a ter mais conhecimento, a sentir mais, a viver mais, a entender melhor, a agir em linha com os ensinamentos. Então, a fé, palavra tão simples, é uma graça. Para que nós tenhamos fé, nós precisamos receber essa graça. Quem acredita que é capaz de ter fé sem a graça de Deus é protestante. Porque esse é o conceito. Eu posso ter fé sem a ajuda divina. Então, eu sou Deus. A graça é um dom que Deus dá pra gente. A graça é um dom. A fé. A graça é um dom. Quanto mais você investe, quanto mais você se transforma, a graça alimenta a sua transformação e gera mais graça. Que alimenta a sua transformação e gera mais graça. A graça, ela é imerecida, né? A gente ganha, mas não é que a gente mereça, a gente não, né? Deus está conosco o tempo todo, está nos alimentando de graça. Se nós vamos desenvolver para ganhar mais graças, é outra discussão. Mas nós somos alimentados de graça desde que nós nascemos. Aliás, o nascimento é uma graça divina. Nós já nascemos como Escolhidos. É por isso que a gente pede fé. por isso que a gente pede fé. Quando você pede fé, me alimente. Aumenta a minha fé para isso. Aumenta a minha fé. Me dá suas graças. Traga a mim suas graças. Me faz capaz de ver. Me faz capaz de querer. Me faz capaz de escutar. Me faz capaz de lutar. Porque nós estamos em uma luta. Estamos em uma luta constante. Eu não sei se vocês sabem, se não sabem, me desculpe informar, isso aqui não é o local de Deus, não é a terra de Deus. Se você ler a Bíblia com cuidado, vai dizer, e Deus expulsou o diabo para a terra. Há quem diga que é o próprio inferno. Entendeu? Então, esse aqui é uma opção para nós nos salvarmos. Dentre as tentações, aí nós despontamos. Porque as portas do céu são estreitas e as portas do inferno não prevalecerão para aqueles que buscarem a verdade. Então, nós estamos fazendo aqui. Nós, eu me incluo, estamos todos nessa jornada. Ressurreição dos mortos. Todos ressuscitarão no último dia. Todos aqueles passarão pelo julgamento final. E aí, nós não queremos ouvir eu não te conheço, né? A nossa jornada é estar preparado para dizer, entra aí, Léo, ô Léo, ô rapaz, tô te esperando há 555 anos, vem aí, rapaz, pô, que legal, entendeu? Achegue-se. Amém. Amém. A vida eterna, os justos viverão eternamente. Então, isso é a nossa vida. Frente à eternidade. Você vive com o conforto da vida e vive no fogo o resto da eternidade, ou você se dedica a melhorar e vive o resto da vida sob a luz divina. Parece uma decisão simples, né? Mas não é verdade absoluta no mundo. Pelo contrário. Né? Temos 17 pessoas aqui, uma igreja com mais de 1.000 pessoas. E é interessante o seguinte, por que eu falo isso? Não é que as pessoas não busquem a fé. É que as pessoas se contentam com o pouco conhecimento que receberam. Né? Nós temos aqui pessoas que já são totalmente formadas nesse processo, mas que estão fazendo de novo. Por quê? Porque receberam quando eram jovens, não tinham, nem receberam da forma que vão receber hoje, nem tinham a compreensão que tem hoje.
Entendeu? Então, esse processo de crescimento na fé vem através da busca. Existe uma população muito grande que não busca. Aí eu já sei, eu já conheço. Deus nos deu o livre-arbítrio. Mas lá na frente, no momento do julgamento, isso será levado em consideração. Sua busca e os seus atos. Não estou dizendo que só quem busca será salvo. Estou dizendo que a combinação das buscas e dos atos vai levar ao julgamento final. Cristo julgará a todos. Desse lado que é bom ter a nossa mãezinha do nosso lado. Ela é uma grande aliada. Uma grande aliada. Filho, olha para o outro lado. Deixa isso aqui passar. O céu, o inferno e o purgatório. Todo mundo entende a diferença entre céu, inferno e purgatório. Então, tranquilo. Os que não são justos, eles não viverão eternamente. Eles estarão no inferno. Deus. Com Deus. Então eles viverão A mais. vida Nós eterna somos existe. eternos. Por isso, nós somos eternos. Você é eterna. Uhum. Eu sou eterno. Eternamente, graças a Deus. Mas eterno, eterno. Nossa alma viverá para sempre. Nosso corpo perecerá. Agora, aonde a nossa alma viverá, passará o resto da eternidade, é decidido por esse processo de salvação que nós estamos vivendo. Nós nascemos condenados. Nós nascemos criaturas de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus no batismo. Aí é a primeira limpeza. Naquele momento, você começa a andar no caminho certo. Aí começa a sua jornada de salvação. Aí você passa a ser filho de Deus. Quem não passou por isso é criatura de Deus. Lá dos santos vão direto para o céu ou eles passam no purgatório também? Não se sabe. Não tem como saber. Esse é um dos mistérios da fé. Assim como tem gente que vai direto para o inferno ou tem que passar no Não, não. O purgatório? inferno é direto. O inferno é direto. O inferno é direto. É assim, Então, passam se você não for para o inferno, você está salvo. Quando você chegará ao céu, é diferente. Sim. Você vai passar por um processo de limpeza, né? No purgatório. Mas, indo ao purgatório, você está salvo. Um dia você chega no céu. Você pode explicar a ressurreição? Assim, parece simples, mas todos estarão. Então, por exemplo, daqui 100 anos, os que estão vivos vão subir ao céu. Ressuscitar em seu corpo. Por isso que eles falam que você não pode ser cremado e suas cinzas jogadas. Como é que você vai ressuscitar se suas cinzas estão espalhadas pelo mar? A sua possibilidade de ressuscitar foi para o espaço ou foi para o mar. Por isso que a igreja é contra. Se você for cremado, Você tem que ser enterrado. você tem que ser enterrado, cremado junto. Porque o seu corpo tem que ressuscitar E no momento do juízo final. Existem lugares que a igreja assim, não. Você não pode cremar em qualquer lugar. Isso mesmo. Pode falar, termina. Não, já tem. Você já falou comigo. Porque o que acontece é que se você vai cremar em locais que não são aprovados pela igreja, a verdade é que eles colocam vários corpos juntos. Depois que cremou tudo, pega um pouquinho da cinza, bota no pote e dá para você. Então você vai ser ressuscitado, pé de um, cabeça de outro, cabelo de outro. Entendeu? E quando você é ressuscitado, você é ressuscitado na sua plenitude. Seu corpo perfeito, sem nenhuma doença, sem nenhum... Na Mas sua nossa beleza alma já vai maior. estar, se eu morrer, minha alma, né, vai estar no céu, no purgatório, mas meu corpo vai ser ressuscitado também. Sua alma e seu corpo passarão pelo julgamento final. E aí, se o seu corpo for para o inferno, sua alma vai trabalhar em outras funções administrativas, nunca mais será alma de ninguém. Sua alma é única. É sua, nunca foi de ninguém, nunca será de mais ninguém. Se hoje na quarta, é só seu, e será só seu sempre. Tô tentando ficar calado, senão a gente não vai sair daqui hoje não. Mas eu tenho uma dúvida, na verdade eu acho que até sei a resposta, mas como eu fui protestante a vida inteira, eu ainda não consegui achar isso em canto nenhum.
se você pegar ali 1 Tessalonicenses 4, acho que é 12, 13, vai falar da ressurreição dos mortos, e embaixo, acho que é 14, se você pegar aqui depois, ele vai falar aí, nós, os vivos, seremos relatados. A igreja crê em arrebatamento de vivo ou seria como uma ressurreição gloriosa? Como é que a igreja vê essa questão? Arrebatamento. Arrebatamento. No momento que aconteceu o juízo final, tem gente viva. Então, o que acontece? Essas pessoas serão arrebatadas e serão julgadas. Então, o julgamento será das pessoas vivas e das pessoas que morreram. Quando isso Não acontecer, vai o haver mundo como nós conhecemos necessariamente uma acabou. ressurreição, porque É. você já está vivo. Você já está vivo, não tem ressurreição, você está vivo. Você não chegou a Sim, morrer. sim, mas Não nem te perguntas. Não. é que eu li alguns cantos, porque na tradição da maioria das igrejas reformadas, eles creem num cenário apocalíptico um pouco diferente, num milenarismo e algumas outras coisas. E parece que a partir do século XIX houve uma releitura desses versículos de Tessalonicenses em relação aos arrebatamentos, porque, segundo eles, são vários. Igual teve arrebatamento de outros, por exemplo, Enoque, que andava com Deus e já não era, e Deus o tomou para si. Então, eu não sei exatamente como é crer nisso, porque antes eu criei outra coisa, entendeu? Isso é importante. Ótimo seu comentário, porque é um conceito que quando você é um matemático, estou dizendo que é o teu caso, mas quando você é um matemático absoluto, ou a coisa pode ser provada, você não tem fé, precisa de uma modificação interna. Na Igreja Católica existe o conceito de fé. Você só tem que ser fé naquilo que você não pode provar. O que você pode provar, você não precisa de fé. Entendeu? Então os ensinamentos te trazem essa verdade. Há quem aceite, há quem não aceite. Você não é forçado a aceitar uma verdade. Mas os dogmas são verdades de fé. Indiscutíveis, inquestionáveis. Ou seja, se você aceita, você está alinhado com os ensinamentos da igreja. Não, isso com certeza. Não, eu tô Qual é o É. ensinamento para Então, você? Não, então... Quando o que eu Jesus tô- voltar, o mundo como nós vemos, ele vai acabar. Então, os vivos que serão salvos serão arrebatados. Porque o Eles mundo terão vai que ser mais ser assim. arrebatados para que haja um julgamento final. O que é arrebatado? Ser levado. Ser levado. Ser levado. Subir. Literalmente ser levado. Agora, como é que é exatamente? Ninguém Não sabe. mandaram manual de instrução. Não mandaram, não tem escrito em lugar nenhum. Essa é a parte. Eu Dizem que queria vai completar. Vai sumir um É do seu lado. quando fazem brincadeira, quando toca a trombeta. Quando tocar. Eu queria completar isso, é. a questão que tá, o comentário de antes. É por isso que existem verdades de fé que nós acreditamos, mas não tem uma definição específica. Entendeu? Que é esse momento que você dá esse pulo de fé e fala: haverá um arrebatamento. Vai ser segunda, vai ser terça? Vai todo mundo voar para cima? Vai vir um grande navio? O que é isso? O que é arrebatamento? Entendeu? Eu creio que Mas foi, esse- foi com Maria, os anjos. Os anjos só. Mas o que acontece? O importante é você. Eu acho que existe sabedoria nisso. Para que você não se atenha ao que talvez não seja tão relevante. Se você trabalhar o que é importante para que você seja arrebatado, como você vai ser arrebatado, não faz a mínima diferença. Mas se você se ativer ao que não é fundação, você pode vir a ter um problema. Então é aí que muitas igrejas trabalham o excesso, conceito em cima de coisas que não são relevantes para a salvação. Porque se voltar à base da salvação, vai ser complicado dizer que não é a igreja católica. Entendeu? Essa é a grande questão. Então, eu tenho que arrumar pontos onde possa haver discussão por falta de entendimento correto para eu justificar, seja o que for que eu estou fazendo, que eu não estou dentro da igreja católica. Entendeu? Mas ser arrebatado, esse processo de ser arrebatado, é um processo que é descrito em muito pouco detalhe. Fica dentro da fé mesmo, entendeu? Mas o que nós sabemos. Como vai ser é Tá pouco detalhado. Mas que vai haver um arrebatamento, isso é claro. E aí, é o que se fala, você será recuperado em seu corpo místico. Vai Mas acabar isso fala. sendo. Não. Recolhe, passa um. Não jogue as cinzas fora, porque não tem como te recuperar depois. Esse Entendeu? mundo Por isso que dessa forma não existe são- mais. Entendi.
Por isso que ele fala que você, se você quiser ser cremado, seja cremado no local da igreja, aprovado pela igreja. Porque eles vão cremar, vão garantir que é só você que está naquela cremação, vão te colocar num vaso, vão te enterrar junto. No momento que você for ser arrebatado, é você que está ali. Não é metade de você. Ressurreto, no caso. Corpo ressurreto. Ele morreu, né? Morreu. Você é queimado. Estou falando... É que o arrebatado seria os vivos, né? São os vivos. Em relação à doação Nós de somos órgãos, somos você fala, ressuscitados. não cremar, mas quando a pessoa doa o órgão. Essa doação de órgão é uma coisa que eu... É um tema delicado. Porque você vai ser recuperado no seu corpo místico. Então, se você, por acaso, perder uma perna num acidente, você vai voltar com a perna. Se você... Aí começa. Se você ceder o órgão para o bem de alguém, você volta com aquele órgão. Se você ceder um órgão para bem de beleza... Mas não se cede o órgão para bem de Aí você pode Tá, tirar... mas vai voltar pra onde? Se não volta o corpo, não entendi. Mistérios da fé. Se você mantiver o seu corpo em linha com a fé, quando você for arrebatado, você terá o seu corpo. Você perdeu uma perna no acidente, você terá a sua perna. Você volta perfeito. Você volta perfeito. Quando você é arrebatado, quando Mas você você for precisa de ressuscitado, corpo pra onde for arrebatado? corpo místico. O corpo místico. Você, Mais matéria precisa? você vai ser ressuscitado em corpo e alma. Corpo e alma. A ressurreição da carne, né? É a ressurreição da Segundo carne. O próprio O credo. próprio credo fala, a ressurreição da carne. Então você será, por isso que eu digo, você será, a ressurreição será por inteiro. Se você perder uma perna, perder um braço, é um acidente, você tem direito a isso. Então, Se você se mutilou, a alma vai reencarnar no corpo. Não é reencarnação. Pois é. é, Aí que fez eu um- também não sei. Mas eu te a digo gente que não usa existem essa palavra. mistérios da fé. Não existe reencarnação. A nossa alma será julgada conosco. Mas ela vai voltar pro corpo. Não sei. Não sei. Eu vou até pesquisar. Mas eu não acho. De matéria, de carne, né? Eu acho que a alma não se junta à matéria de novo. Mas isso é um achismo. Eu vou pesquisar. Pode ser que não haja resposta para isso. Mas eu acho que agora, São um dos agora, mistérios agora da eu fé. acho que se junta. Eu não sei. Vamos Não, pesquisar. é por isso que eu vou É. Não, não, vamos perguntar. Se você Não, é que a gente fica filosofando, nós- meditando, assim, né? Nesse Perguntando, processo, né? por conta de ter talvez uma história mais envolvida, nós temos um pouquinho mais de informação que vocês, por isso eu digo, todos nós aqui, né? Todos nós, se há uma dúvida que eu não sei, eu vou correr atrás, não vou inventar mensagem, nem devagar, não vou perder tempo devagando. Tá gravado, já sei que eu tenho que responder. Por isso que eu não anoto a pergunta, porque é fácil, depois eu vejo. Tá? Temos aí 2 minutos. Hã? Enfim. Temos doutrinas cristológicas. A encarnação de Cristo. Cristo, sim, doutrina, o Filho de Deus, se encarnou e se fez carne e viveu entre nós. Jesus Cristo. A ressurreição de Cristo. Cristo morreu, foi crucificado, foi ressurreto, esteve entre nós por 40 dias. Doutrinas marianas. A Imaculada Conceição, nós vimos a conexão com a doutrina de Maria. Ela é imaculada e foi concebida sem o pecado original, ou senão ela não poderia ter recebido Jesus Cristo em seu corpo físico. E a Assunção de Maria. A Maria, livre do pecado original, foi assunta ao céu, de corpo e de alma. Saindo um pouco das doutrinas mais comuns que se conhecem, dos dogmas. Veja bem, nós já entramos em doutrinas, saímos dos dogmas, que são verdades absolutas, agora são ensinamentos da igreja. Podem vir a se tornar dogmas, nesse momento são ensinamentos firmes. Dignidade da vida humana, toda a vida é sagrada. Aí você vai ver vários posicionamentos da igreja contra a pena de morte e outras coisas nesse sentido, vamos falar mais. Moralidade sexual, o nosso corpo é o templo da nossa alma. Portanto, tem que ser respeitado como tal e viver dentro dos mandamentos de Deus. Então, imoralidade sexual é o ataque ao corpo do nosso corpo místico.
ao templo da nossa alma. Nós temos os 7 sacramentos, que nós vamos, na aula que vem, cobrir os 4 que não foram cobertos até agora. Eles são verdades absolutas e é o que nos ensinam no processo de purificação ou de preparação. É o que permite que nós entramos na vida de Cristo, que nós nos mantenhamos na vida de Cristo e que nós saiamos desta vida em Cristo. Alguns sacramentos são recebidos mais de uma vez, alguns sacramentos são recebidos somente uma vez. Alguém tem alguma dúvida sobre quais que são uma vez e quais que são várias vezes? Sério, ninguém tem dúvida sobre isso? Eu tenho. Tá. Quais são recebidos mais vezes? A Eucaristia. A Eucaristia, a Confissão. A confissão, confissão. a unção dos enfermos. Enfermos. Né? Você pode receber a unção, mas... Mais uma vez. Por isso que mudou-se o nome de unção dos enfermos. É. Porque você ia dar extrema unção, a pessoa Você morreu. morria. Né? Então, é o padre dizendo, ó, você, meu amigo, pode perder a esperança, morreu. Foi-se, né? Então mudou para unção dos enfermos. Eu vou te ungir para ver se você consegue ficar bem. Inclusive pode ter se você Mais de precisar uma. uma cirurgia ou alguma coisa grave. Você pode, qualquer... Sim. A unção você pode pedir em qualquer momento. Se você sentiu que tem uma cirurgia, ela é séria, você pode pedir, ó, eu quero o padre da igreja, vocês que venham me fazer uma unção dos enfermos. Assim como tem os que só se recebem uma vez, né? Ordem. Quais são? Batismo, Batismo. a primeira comunhão. Amor. Sacramento da ordem. Eu acho que o matrimônio também só É. uma vez, né? Opa, é importante. É a ordem. Esse é Vai, só não uma pode vez. E a ordem. pessoa na igreja. Ô, Eduardo, o viúvo ele pode casar na igreja? Ele pode fazer mais uma vez. Sim. Daí É. A partir do momento que ficou viúvo, Assumindo que a mulher não é divorciada Sim, mas ou pode. o casamento não foi anulado. Então- Existe anulação de casamento. não pode casar mais uma vez. Sem viúvar. tem a nulidade. Aí não é casal, porque o nulidade. casamento não é válido. A nulidade não reconhece o casamento original, ou seja, nunca houve um matrimônio. O processo de nulidade é um processo de anular o que aconteceu no passado. Então, se aquilo não foi um matrimônio, você pode Não, escolher mas hoje. um viúvo. Não, o viúvo não é viúvo morte. pode. Pois É é. morte, é morte. Aí pode casar de novo. Eu não estou falando da questão de divórcio, né? A nulidade é possível. Mas você anula o casamento, o primeiro casamento. Não existe um segundo Não casamento. existe um segundo casamento. Não existe 2 casamentos. Para a igreja, você só casa uma vez. Ou se você é viúvo, você vai casar a segunda vez, mas Exceção, né? é exceção. Então, esses foram os dogmas e as doutrinas da Igreja Católica. Passamos aí 4 minutos, me desculpem.